Snow. Intervenção da estrela clareza. Superação dos medos. Meu nome é Snow. Irmãos e irmãs, no amor com vocês e pelo amor. Minhas irmãs permitiram-me falar-lhes e vibrar com vocês o que está diretamente ligado à estrela que eu porto, clareza, e também, certamente, ao que eu pude viver e manifestar durante minha última encarnação, enquanto essa Índia desconhecida vivendo no que vocês denominam, hoje, os Estados Unidos, na tribo Lakota. Eu venho falar e vibrar com você sobre como a profundez, ponto de vibração da estrela Teresa de Lisieux, pode lhes permitir superar os medos. Evidentemente, eu não venho falar de todos os medos que podem existir no ser humano pois, como vocês sabem, eles são incontáveis. Eles se referem, obviamente, a todo um conjunto de vivências, de experiências, de coisas, razoáveis ou irracionais, que abrangem a vida do ser humano. Eu vou enfatizar mais o medo e a capacidade que tem a vibração da profundez para superar o medo, apreendendo-se bem, em um primeiro momento, de que o medo, seja qual for sua origem ou manifestação, desde uma simples projeção presente no mental, ou uma emoção, ou a manifestação física, ou de esquiva ou de submissão ou de sideração, como isso é possível para os animais, vítima de um predador. Além de tudo isso e além dos mecanismos e do conjunto de mecanismos que podem surgir quando o medo aparece, nós iremos considerar o medo mais essencial, o medo fundamental, além de qualquer manifestação e além de qualquer causa, se eu puder me expressar assim. Eu volto, primeiramente, sobre a profundez. A profundez é uma vibração que permite transcender, superar, de algum modo, a aparência do que se é deixado viver, sentir, transcender o que se é deixado ver, transcender o que se é deixado viver ainda e, em particular, no nível do medo. O medo é um sentimento ou uma emoção que vai entravar, de algum modo, tudo o que pode estar ligado à alegria e, então, a consciência pura, desprovida de qualquer medo. O medo está inscrito, é claro, na personalidade e também, eu diria, na alma. O único elemento que não conhece o medo, porque isso não pode existir nesta vivência, é o espírito. O espírito, de fato, não é regido por qualquer uma das leis que estão em vigor neste mundo e sobre esta terra. Naturalmente isso vocês sabem. Na ação de graça do Espírito, no grande Espírito, apenas reina o amor, apenas reina o que é verdadeiro. A profundez é um mecanismo que permite superar o medo propriamente falando, ou seja, nessa visão do Espírito, não é necessário ver o medo, compreender e se apreender das origens e das manifestações, porque isso pode ser, de certa forma, um mecanismo sem fim. Entendam bem que compreender um medo é às vezes muito interessante. Saber por que uma pessoa tem medo disso, daquilo ou de outra pessoa, permite apreender-se da origem deste medo e, efetivamente, em uma série de casos, apreender-se da origem de um medo em um elemento vivenciado ou aprendido pode ser suficiente para, de algum modo, transcendê-lo. O que eu gostaria de falar-lhes não é absolutamente isso, mas, bem mais, a superação desse medo, seja qual for, ainda uma vez, o ponto de partida, seja qual for a fonte, seja qual for a vivência, a experiência ou a projeção. É preciso, em alguma parte, superar o medo, ir além desse mecanismo de vivência e além desse mecanismo de compreensão. Fundamentalmente, é claro, a personalidade, a própria vida humana não permite extinguir o medo e, mesmo se alguns puderem ser superados, um outro medo irá substituí-lo mais cedo ou mais tarde na vida e isso, até a morte, até o último suspiro, que representa, de certo modo, eu diria, o medo final. Então, o que é que pode fazer com que um ser humano, como tantos outros, como eu, tenha podido superar o medo e então o conjunto de todos os medos?
No nível da experiência da vida humana, chega a um momento em que a consciência, a percepção mesmo da vida, vai ocorrer bem além de todas as regras conhecidas, bem além de todos os limites conhecidos, bem além de todas as contingências que podem existir para um corpo, e para que este corpo e esta pessoa possam voltar a encontrar seu caminho. Evidentemente, o perigo faz exatamente parte do próprio princípio da encarnação nesse mundo, pelos elementos que vocês irão encontrar, pelas relações que vocês irão encontrar, pelo que vocês podem chamar também de imprevisto, pela necessidade de se proteger. Então, o medo é onipresente, como uma situação, de algum modo, para evitar ser confrontado com o perigo. Dessa maneira, viver sem medo não é evitar o perigo, mas, sim, ver além do perigo, seja ele qual for, e somente o espírito permite isso, na transcendência, de certa maneira, das funções habituais de qualquer vida sobre esta terra. Isso parte de um princípio e de uma observação que eu vivenciei. No momento em que um medo está chegando, seja qual for, ele vai, de algum modo, levar a uma reação, por um processo ou de prevenção, ou de submissão, ou ainda pela possibilidade de superar ou de apagar, em alguma parte, este medo. Mas, além de tudo isso, se houver, de alguma forma, imaginem isso, um perigo que é absolutamente fenomenal e, portanto, um medo que não pode mais permitir evitá-lo, que não pode mais permitir ignorá-lo, naquele momento, há um processo específico que se aplica e, principalmente, quando a própria vida, a sua vida, estiver ameaçada. Naquele momento, ocorre algo bastante excepcional e isso, eu o vivenciei, é por isso que eu posso falar e que eu pude, durante toda a minha vida anônima, tornar algo muito particular para o meu povo e um pouco além, mas muito pouco conhecido, porque nenhum registro escrito pôde ser deixado e esse não era o objetivo desta vida que eu vivi. Frente a um medo extremo, e este medo extremo, vocês hão de convir, pode ser profundamente diferente para cada ser humano. Isso pode ser um medo de um animal, isso pode ser, realmente, um elemento que coloca, concreta ou hipoteticamente, a vida diante de um prazo. Naquele momento, vem a profundez, e somente naquele momento. Ou seja, nesses instantes particulares, a consciência vai, de algum modo, extrair-se do contexto temporal, isto é, tudo vai ocorrer mais devagar. Tudo vai escapar, de certa forma, ao que eu poderia chamar de lógica, do transcorrer usual do tempo. Algo não está acontecendo mais como de costume. E, naquele momento, há como uma decomposição do tempo, como se o tempo fosse suspenso e como se, para empregar esta imagem, como se um filme passasse em câmera lenta. É como se o que é vivenciado naquele momento alterasse totalmente, de alguma maneira, os sinais normais da vida, a identidade, o tempo e até o espaço. Ao que pode parecer, em um primeiro momento, uma distorção total do desenrolar habitual de cada vida na encarnação. E esse processo, por minha capacidade para entrar em contato com a natureza, nesta vida que eu vivi, é observável para cada ser humano, assim como para um mamífero e, também, para uma árvore. Todos vocês sabem que os índios, quando eles queriam abater uma árvore, eles amedrontavam uma árvore e a derrubavam em seguida. Todos esses processos são exatamente os mesmos. É um dado momento, quando vocês são capturados, e essa palavra é perfeitamente exata, por um medo, tudo cessa. Tudo cessa na consciência dita comum e, naquele momento, vive-se um mecanismo específico que é vivenciado somente na consciência. É naquele momento que a influência da personalidade, da alma, sobre a consciência da consciência fragmentada, não existe mais, e existe, de alguma forma, uma fuga da consciência para um outro estado. O que explica, aliás, essa sensação de que o tempo parou, que o espaço se diluiu e que a consciência é, realmente, projetada em outro mecanismo. Este outro mecanismo está diretamente ligado à profundez. A profundez é o momento em que vocês poderão, naquele momento, ter uma visão que está além da visão, um olhar que está além do olhar, e uma consciência que está além da consciência.
Ou seja, que há uma saída da consciência comum que ocorre, naquele momento, e que é, paradoxalmente também, um mecanismo de sobrevivência da própria consciência. Pois, é claro, a consciência comum se nega a admitir que ela pudesse desaparecer um dia, e o medo é, justamente, o meio, para ela, de se render em relação ao que ela acreditava inevitável. E é nesse momento que a consciência, que vocês chamam de unidade, pode aparecer nesta saída do espaço/tempo, nesta saída do desenrolar normal da vida, para penetrar em outro tempo. O medo é, portanto, um motor, bem involuntário, do acesso a algo mais, se, naquele momento, a consciência diferente, escapando então, de algum modo, a própria vivência do medo e a apreensão do fim ou da morte, relaxar, de certa forma, a pressão sobre o desenrolar da própria vida do que é vivenciado. Então, naquele momento, há o que vocês denominam esse famoso abandono à luz que realiza, de algum modo, um mecanismo de sobrevivência, já que a consciência se transfere, por completo. E a alma, se vocês preferirem, ao invés de estar voltada para a personalidade, ao invés de estar voltada para a profundez da personalidade, vai, de certa forma, atirar-se totalmente para o espírito. Há um mecanismo vibratório que vai ocorrer, e energético também, de retirada absoluta da consciência comum, bem involuntário, desde a ressonância com uma sideração tanto dos sentidos como da consciência, que vai fazer com que a consciência se arremesse além do corpo, além do que é chamado de mental, de emoções, para invadir a alma. E a alma, naquele momento, nada mais pode fazer, exceto voltar-se para o espírito. Porque a alma tendo, de maneira quase automática, se apreendido de que não pode sobreviver nesse corpo, que vai morrer de forma hipotética, então, a alma se desvia, reverte-se e os faz atravessar, naquele momento, a porta estreita e os faz penetrar nesta consciência da unidade e no grande espírito. É naquele momento que a profundez intervém como elemento desse mesmo refluxo, ou seja, há realmente, naquele momento, uma retirada total do conjunto das energias do corpo, das forças vitais, isto é, do etéreo, das emoções e do próprio mental, para outra coisa. Esse processo, quando a profundez lhes permite, naquele momento, ver além da aparência e além do olhar, vai lhes possibilitar ver, através desta profundez, o espírito. Esse princípio, eu tento explicar-lhes através da vivência do ser humano que eu fui, mas pode-se dizer que os seus cientistas de hoje chegaram exatamente à mesma conclusão. Ou seja, a força para entrar na profundez e para ir a um mecanismo, cada vez mais íntimo, de qualquer matéria, que vocês irão perceber, a ciência, tal como vocês a denominam, percebeu que há no centro do que é chamado de nada, de aniquilação, a luz total. É exatamente a mesma coisa para o astrofísico, hoje, já que o que a ciência observa, que nós, em nossa época, nós não podíamos ver, já que nós não tínhamos essas tecnologias, o que vocês denominam, da Terra, um buraco negro, é apenas, na realidade, a luz. Eu lembro a vocês, e isso lhes foi mostrado, várias vezes, pelos anciãos, de que tudo nesse mundo está invertido. Que, empregando palavras simples, eu diria que, quando nós estamos encarnados, nós somos o negativo da vida. Nós estamos no vazio, ao passo que o pleno está em outros lugares. Portanto, é claro, nós passamos nossa vida buscando a luz nesse mundo, quando a luz não pode ali ser encontrada, já que nós estamos, permanentemente, nesse estado de projeção, de sonho, onde, obviamente, a alma é de algum modo alimentada, em alguma parte um pouquinho, pelo espírito, fazendo com que cada ser humano se sinta vivo porque, efetivamente, ele é alimentado, um mínimo, pelo espírito. Mas o espírito, vocês terão de convir, é totalmente invisível. Assim como vocês não podem ver a alma, é impossível ver o espírito com seus sentidos comuns e com a consciência comum.
é apenas quando a consciência comum se apagar, quando os mecanismos se aplicarem à consciência, ao cérebro, ao coração também, e eu falo dos órgãos, que vai, naquele momento, permitir culminar nesta profundez e ver, não somente os fios que animam a marionete, mas, realmente, o que está acima dos fios, ou seja, a luz. A profundez e meu próprio nome, Snov, estão, vocês compreenderam, ligados ao que dá a esta profundez uma paisagem de neve, onde tudo vai se fundir e desaparecer para deixar aparecer outra coisa. Esta outra coisa, que não é visível nem perceptível, nesse mundo, poderá então, nessa sideração do medo, aparecer. Esse processo que eu acabo de descrever, e que muitos seres humanos vivenciaram na encarnação, vocês serão levados a viver, de maneira coletiva. Isso quer dizer o quê? Isso significa que a luz vai aparecer e, é claro, estando privados da luz, isso vai representar um impulso final para que a alma, para que a consciência comum possa, de alguma maneira, retrair-se e escapar, de certo modo, a esse mecanismo que parece vir, e que vem, realmente, por fim ao que parece ser chamado de vida. Mas, obviamente, vocês sabem, o que vem não é o fim, mas sim o nascimento, a ressurreição, o renascimento da verdadeira vida. E é por esse mecanismo muito específico que o conjunto da humanidade vai viver essa superação do medo, porque chega um momento, em qualquer medo, quando isso não é conhecido, em que, evidentemente, vocês vivem o fato de que ele não pode ser apagado, ignorado, suprimido, mas, sim, de que ele deve ser vivenciado. Isso foi chamado, em outras palavras, de face a face. Naturalmente, aqueles de vocês que vivem mecanismos da consciência, agora, que estão relacionados com isso, sejam as coroas radiantes, seja fogo do grande espírito que se eleva em vocês pelo sacro, sejam os seus momentos particulares de meditações e de conexão com o sol, com a terra ou com outros, vocês estão, de algum modo, próximos disso. É esse momento preciso em que o ser humano, por esse mecanismo de retirada da consciência do seu aspecto comum, poderá penetrar, inteiramente, nas esferas da luz e da unidade. É isso que é chamado de medo arquetípico, no qual se resolve o medo final, que é aquele do próprio desaparecimento. Isso está ligado, é claro, à superação da dualidade e à resolução da unidade, que permitem à consciência viver um mecanismo extremamente específico que é a retirada brutal de toda a projeção. Existe então, de alguma maneira, uma retratação que está ligada a essa profundez. Uma profundez que não é mais condicionante para o corpo, que não é mais condicionante para as emoções e para a pessoa, mas que culmina no grande espírito. Esse processo, que foi elucidado, situa-se, muito diretamente, no nível do seu nariz e também no nível do cérebro, em sua parte posterior, na parte de trás da orelha direita. Existem, na realidade, nesse nível, processos que são perfeitamente reais e que vão corresponder, evidentemente, a modificações de toda a química sobre as quais eu não vou me estender, porque isso não é do meu domínio. Mas é bem real. Esse processo da profundez está ligado, naturalmente, ao que é chamado de triângulo da Terra. Ele está ligado também ao triângulo da água. E a água e a terra estão em ressonância, nessa região de seu corpo, que são, de alguma forma, um retraimento. Este retraimento é ilustrado pelo que é chamado de subida do grande espírito ao longo do canal da coluna vertebral. Há um movimento, então, que era direcionado para baixo, que segue para cima e que contribui para essa profundeza, então, para essa superação do medo. Deste modo, então, e é aí onde eu quero chegar, se, nesses momentos que se aproximam de vocês, vocês forem capazes de se colocar, vocês mesmos, nessa profundez, através e sendo ajudados pela respiração, sendo ajudados pelo que lhes é familiar dentro do que vocês praticam como exercício de conexão ou de alinhamento, sejam quais forem as palavras que vocês ali colocarem, de meditação, se, naquele momento,
momento específico, vocês pensarem nisso, então, naquele momento, vocês irão penetrar na profundez e vocês irão além disso, pela retratação e pela ascensão deste elemento de medo. E vocês irão descobrir, naquele momento, que vocês realmente pararam o tempo, que vocês verdadeiramente saíram do tempo. Muitos elementos que vocês vivem, e que vocês irão viver, cada vez mais frequentemente, agora, vão se desenrolar na consciência comum, vindo então, por retratação, ajudá-los, quando a hora chegar, a superar este medo, pois vocês percebem que a consciência existe quando, por exemplo, o corpo não responde mais. A consciência, efetivamente, está prestes a se liberar desse corpo. Vocês concebem que vocês podem existir, que nada desaparece, porque o corpo não é mais sentido, porque o corpo não responde mais. Há, de algum modo, aí também, uma profundez que aparece, que permite revelar as novas fundações, além do que vocês vivem até agora. Esse mecanismo, se vocês ali refletirem bem, vocês começam a viver, todos vocês, de diferentes maneiras. É o momento em que o tempo se dilata, em que o tempo não existe mais. É o momento em que parece que algo que vocês pensam ter vivenciado, durante 1 minuto, ocorre durante 1 hora. Ou, então, algo que vocês vivenciaram durante 1 hora, e vocês se apercebem de que transcorreu apenas 1 minuto. Mesmo para a dissociação real da alma que começa a ser siderada pelo espírito, mesmo se isso não for ainda distinguido, na totalidade, para cada um de vocês, e que vai fazer com que a consciência se libere do corpo, ou seja, a consciência está sempre presente, mesmo se nenhum sinal chegar à consciência desse corpo. Todos esses mecanismos são exatamente o que acontece em vocês, por esse desdobramento da luz e do grande espírito, que vem, para aqueles que estão abertos, como vocês dizem, que estão prestes a engatar, ao mesmo tempo, esse processo de superação do medo. Dessa maneira, então, aí também, vocês compreendem que é a inteligência da luz que age em vocês e que favorece, de algum modo, essa retirada da consciência comum de suas atividades ditas vitais, sensoriais ou corporais, ou emocionais ou mentais. Aproveitem esses momentos que vocês vivem, que vocês irão viver, para penetrar ainda mais na profundez e para vivê-los ainda mais. Quando esses momentos chegarem, não associem um outro medo, do entorpecimento, o medo da perda de algo, mas ousem ir para a profundez. Que isso seja, mais uma vez, ajudando-se, ainda mais, pela tensão da consciência sobre o ponto profundez da cabeça, ou em qualquer parte que não responde mais no nível do ponto profundez do corpo ou, simplesmente, pensando nesta simples palavra em sua consciência, profundez. Vocês podem também chamar isso, agora, vocês compreenderam, por minha vibração, já que esta vibração, que é minha, é também sua, já que eu estou também em vocês, como vocês estão em mim. Isso favorece, por esta retração, de algum modo, penetrar na unidade e então na luz, no grande espírito, onde tudo está presente. Vocês têm então a oportunidade e a chance de poder experimentar, antecipadamente, todos os processos desse desdobramento final da luz sobre este mundo. Vocês têm então a oportunidade, real, de fazer a experiência de superar este medo, desde agora. Pois vocês irão se aperceber de que, se vocês aceitarem que mais nenhum sinal está chegando nesse corpo, porque se vocês aceitarem que não há mais emoções, nem ativações ou atividades do seu próprio mental, se tudo isso for silenciado, então vai aparecer esta consciência nova. E então vai aparecer, também, um sentimento de paz em comum. Vocês não serão sequer mais, então, o observador desse corpo ou dessa consciência, mas vocês irão se tornar, realmente, algo diferente, enquanto estando, é claro, presente ainda sobre esse mundo.
Mas isso irá favorecer, eu diria, a nova consciência, tanto em vocês, como para o conjunto da humanidade, irá acelerar grandemente a libertação da Terra que aguarda, de qualquer modo, alguns elementos agora que lhes são próprios, mas que correspondem também aos seus corpos. Lembrem-se de que nossos corpos, quando nós estamos encarnados, são, é claro, fabricados com o corpo da Terra, mesmo havendo uma carne anterior que é chamada de nossos pais. Os ingredientes desse corpo, de qualquer maneira, são todos levados para a Terra, mas não podem vir do espírito. Portanto, viver a profundez, nesses momentos, e aceitar ir para a profundez, vai permitir-lhes penetrar, cada vez mais, lúcida e conscientemente, e com uma liberdade total, nesta consciência nova. O aprendizado que vocês poderão fazer, agora, de maneira mais importante, pode ser, é claro, grandemente facilitado pela natureza. Porque, naturalmente, a luz se revela para o ser humano, mas ela se revela também para todos os reinos da natureza, para aqueles que permaneceram ligados à sua unidade, como as árvores ou certos animais, mas também, para o conjunto da natureza que foi cortada de sua unidade. Deste modo, então, a natureza não tem que se opor a vocês, o que pode contrapor alguns seres humanos que estão próximos de vocês, em suas vidas. A natureza vai preservá-los, de algum modo, dos banhos emocionais, dos banhos mentais, e a natureza, nesse momento, é capaz de livrá-los, durante o tempo de sua imersão da natureza, do que é denominado sistema mental humano coletivo, que tem tendência a fechá-los nos argumentos da personalidade e nos funcionamentos da personalidade. A natureza também permite e vai permitir, cada vez mais, neutralizar, se vocês quiserem, todos os princípios de confinamento que tentaram emergir, através de tecnologias, pelos seres humanos. Um exemplo simples, vocês irão compreender imediatamente. As árvores, eu lhes disse e já o havia dito, estão conectadas com sua própria unidade. Perguntem-se por que os seres humanos buscam abater o maior número possível de árvores. É unicamente por esta razão, para privar a humanidade e para privar a Terra desta conexão com a unidade, que representa as árvores. É por isso que houve o que vocês chamam de desflorestamentos em massa, particularmente há algum tempo, uma geração, para opor-se à unidade da consciência sobre a Terra. Pois a árvore, as florestas, são, de alguma forma, absorventes dessas ondas que foram criadas pelos seres humanos e também pelas tecnologias. Então, hoje, cada vez mais, neste período em que se revela a luz verdadeira do grande Espírito, é evidente que as árvores são mais capazes de captar, porque elas não têm emoções, elas não têm mental, elas estão conectadas por sua própria essência com sua unidade, por seu próprio corpo com sua unidade. Da mesma maneira, se vocês emergirem nesta floresta, em uma árvore, mesmo isolada, vocês poderão, vocês também, aproveitar esta profundez. Então, esse contato vai realmente permitir-lhes, como o contato com o sol, escapar ao condicionamento da consciência e, portanto, superar realmente o medo, porque a árvore está na unidade. Toda a natureza, é claro, é capaz de tomar parte nisso, mas preferencialmente as árvores. A profundez vai então consistir em encontrar esta profundez, porque é o elemento que realmente permite inverter a tendência, eu diria, do medo. O medo que quer apreendê-los, que quer parar sua vida, para tudo que não é o prazer, as emoções positivas, e que vai então ser literalmente absorvido pelo espírito e também pelos elementos da natureza que vão, talvez, permitir-lhes familiarizarem-se, eu diria, com o próprio espírito. Esses mecanismos muito precisos também foram descritos por alguns seres humanos que atravessaram, durante períodos por vezes muito longos, o que foi denominado a noite escura da alma, culminando, depois do final da noite escura da alma, no espírito, do mesmo modo.
A noite escura da alma resulta no espírito, seja por uma noite escura da alma que não termina mais ou, ainda, por um processo de extração da alma da personalidade e do conjunto da consciência comum que vai então, de maneira automática e natural, voltar-se para o espírito. Esse mecanismo corresponde precisamente, também, ao que foi explicado por Sri Aurobindo sobre o choque da humanidade. Naturalmente, muitos seres humanos que estão abertos, agora, têm a possibilidade de viver isso por antecipação e de transformar o choque desse medo em uma abertura para o espírito, muito mais importante do que anteriormente. Portanto, tenham em mente que a profundez é o fator vibratório ideal, e da consciência ideal, que lhes permite superar o medo, sem, no entanto, ter necessidade de identificar um medo, sem ter necessidade, no entanto, de encontrar uma solução para um medo que seria apenas uma esquiva, que seria apenas um fator, eu diria, de camuflagem desse medo. É aceitando viver o medo, nesse face a face, que realmente se encontra a profundez e que se encontra, então, a superação do dito medo. Esse mecanismo é um mecanismo que, como eu expliquei, é um mecanismo do espírito, ou seja, a personalidade, o corpo, tudo o que constitui a personalidade e a própria alma, voltam-se para o espírito. Vocês têm, então, a possibilidade de favorecer esta absorção da alma e da personalidade pelo espírito siderando, de algum modo, para parar a projeção. Vocês irão então descobrir realmente o espírito de maneira muito mais forte, intensa e talvez final, o grande espírito, isto é, instalar-se, cada vez mais facilmente, na unidade. Naquele momento, o que irá acontecer? Além da paz, além da alegria, que depende de sua qualidade e de sua quantidade de estabelecimento na consciência do espírito, vocês irão aperceber-se de que mais nenhum medo pode tomar conta de vocês. Sejam os medos que vocês conheceram, sejam os medos aos quais vocês foram submetidos, durante tanto e tanto tempo, mas que mesmo imaginar mentalmente, intelectualmente, seja como for, não pode de maneira alguma causar o mínimo medo. Vocês terão, naquele momento, realmente superado o medo e vocês não poderão mais ficar submisso a medo algum. É por esse mecanismo que, neste período, e de acordo com a abertura da porta do coração, as energias de precipitação da personalidade, o sentido da energia vital, também pela alma voltada para esta personalidade, poderão, de algum modo, transformar-se, inverter o fluxo da energia vital e remetê-la, de qualquer forma, para o espírito. Eis como vai se desenrolar, se vocês aceitarem, o que vai acontecer, em vocês, nesses momentos particulares. E isso pode ser também, agora, à noite, e nos momentos em que vocês acordam. Isso pode ser nos momentos em que vocês se deitam, sem ideia preconcebida, mesmo além de seus momentos de alinhamento. Vocês irão constatar, por vocês mesmos, que episódios como esses vão se instalar, sem mesmo terem pedido. Vibrações vão aparecer em partes de seu corpo. Perdas de percepção do corpo vão aparecer. Vocês irão se aperceber de que algumas emoções, que eram cotidianas para vocês, não existem simplesmente mais, de que mecanismos de raciocínio ou mecanismos mentais, que eram seus, vão desaparecer, sem razão alguma, sem qualquer esforço. É nesses momentos que é preciso aproveitar a profundez, porque é nesses momentos que o espírito chama vocês e é nesses momentos que a alma pode se voltar mais facilmente para o espírito. Aí está o que eu tinha que dar a vocês, com minhas palavras, por mim. Se nós tivermos ainda tempo e oportunidade, eu respondo às suas perguntas, se vocês tiverem. Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos. Então, irmãos e irmãs, que o sopro do grande Espírito seja sua alegria e sua verdade. Que todo o meu amor ressoe em vocês, acompanhado do grande Espírito. Até uma próxima vez. Efusão vibratória. Eu saúdo vocês. Mensagem atemporal.